Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma gafe inacreditável cometida pelo atual governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo, né, que eu prefiro chamar de Novelho, né, porque de novo não tem nada, né? Então, antes de fazer esses comentários, né, diagonais aqui, a gente vai logo direto para essa gafe horrorosa que ele cometeu ontem. Ele estava participando de um podcast, tá, em Divinópolis, Minas Gerais, quer dizer, o estado que ele está governando agora. E o podcast chama-se Pauta Quente, tá? E aí o apresentador do podcast, né, ele pega um livro da Adélia Prado, grande poetisa brasileira, e começa a descrever o livro, né? Esse livro aqui tem mais de 100 poemas aqui da Adélia Prado, da nossa grande poetisa e tal, brasileira, aqui de Divinópolis, né? Que ela nasceu lá em Divinópolis, e a gente está aqui presenteando você aqui, né? Falou para o governador, com esse grande livro aqui dessa fantástica poeta que é a Adélia Prado. E aí o Zema pega o livro, diz, não, muito obrigado, vou aproveitar da melhor maneira, etc. E ele faz, o apresentador, né, continua dizendo que é um presente e tal da emissora. E aí o Zema comete essa grande gafe, né? Ele pergunta para o apresentador o seguinte, mas vem cá, ela trabalha aqui? Ela trabalha aqui, como quem diz, né, na rádio, né? Ela trabalha na rádio, ela é uma funcionária daqui da rádio e tal. E aí o apresentador, muito sem graça, né? Não, mas não, na verdade, né, ela é uma grande poetisa brasileira e tal. Enfim, e o tal do Zema nunca ouviu falar na Adélia Prado, né? E essa mesma gente que recentemente mandou o Lula estudar economia, dizendo que tinha que escutar aí mais o pessoal enfim, os neoliberais, né, e tal. Enfim, aí falaram do Pércio Arida, de outros aí que também estão, né, misturados nessa frente ampla, né, que é ampla até demais e acaba atrapalhando, né? Mas enfim, são essas pessoas que mandaram o Lula estudar. Quer dizer, o cara nunca ouviu falar na Adélia Prado, né, que é uma das maiores poetas brasileiras. Eu digo poeta porque hoje, né, já se aceita a palavra poeta para os dois sexos, né? E no caso poetisa para as mulheres. Então, quer dizer, ela é uma poeta, uma poetisa, como você preferir aí, e, né, uma das mais brilhantes aí da nossa literatura, né, nos últimos 80 anos, né? Porque a Adélia Prado nasceu, vamos ver aqui, no dia 13 de dezembro de 1935. Eu, para a data, vocês sabem que eu sou horroroso, né? Então, dia 13 de dezembro de 1985. E ela está viva, está com 87 anos. Enfim, é uma das nossas grandes autoras aí de poesia. Ganhou o Jabuti no ano de 1978, né? E, enfim, tem uma carreira já consolidada, um nome consolidado na nossa poesia. E é, assim, figurinha carimbada nas aulas de literatura também, que eu já lecionei literatura durante muito tempo. E a gente tem que citar, tem que falar dela, né? E vou dar uns dados para vocês aqui. Ela ganhou o Jabuti, como eu falei, em 78, com o livro O Coração Disparado, tá? E ela é formada em filosofia desde 1973, então ela não é só poetisa, né? Ela também é filósofa. E, enfim, ela já escreveu romances também, contos, né? Enfim, outros tipos de texto na carreira dela, tá? Que mais aqui? E aí, falando do Partido Novo, antes de voltar para a Adélia, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a Adélia Prado aqui, né? Mostrar alguns livros dela também, mas antes, para falar do Partido Novo, é isso. O Partido Novo, que é esse partido do Zema, de novo não tem nada, né? Ele foi fundado em 2011, né, em 2011, e o João Amoedo, né, era o grande nome do partido ali, foi candidato a presidente, teve mais de 2 milhões de votos, enfim, ficou em 5º lugar, né? Mas é um partido que, quando você vai observar mesmo a plataforma dele, o projeto dele, de novo não tem nada, né? É o velho neoliberalismo à la FHC, à la Paulo Guedes, com um nome ali que é um nome que é muito bonitinho, né? Hoje em dia tudo é novo, né? Só você fundou alguma coisa, é nova.
mesmo que seja um partido conservador, por exemplo, né? Botou o nome novo, quer dizer, você fundou, pronto, pô, bota o novo, tá aparecendo agora, né? Então, uma palavra ali que é meio, que é muito mal utilizada, né? Essa palavra novo, né? E, enfim, o Partido Novo, então, foi fundado em 2011 e foi registrado no ano de 2015, né? E aí tem essa plataforma. Agora, vale dizer o seguinte, né? O Partido Novo tem um projeto neoliberal de privatizações, né? Laissez-faire e essa coisa toda. Acredita no livre mercado, Estado mínimo e esse discurso furado que a gente já conhece aqui no Brasil. Agora, teve uma situação curiosa que aconteceu na última eleição agora, que foi o João Amoedo. Ele declarou voto no Lula, né? Surpreendentemente, eu fiz até um videozinho rápido aqui, né, falando sobre isso na época, e ele declarou voto no Lula, né, dizendo que, olha, eu não gosto de nenhum dos dois, nem do Bolsonaro, nem do Lula, mas eu vou votar no Lula porque o Bolsonaro está atacando as instituições, né, e aí talvez eu não possa nem fazer oposição a ele, se ele ganhar, né, então eu prefiro fazer oposição ao Lula, que é um democrata, que é um cara que joga o jogo da democracia, né? Isso foi uma questão surpreendente e, ao mesmo tempo, né, uma questão que demonstra, né, o extremismo do bolsonarismo, né? Porque até um neoliberal radical como o João Amoedo, né, que é um radical de sapatênis, né, como se diz, né, um radical que dorme, parece que ele dorme de meia ali e tal, mas é um radical, ele é um cara pelo Estado mínimo, né? Você pode ser radical, né, sem dar um grito, né? Depende muito do tipo de ideologia que você defende. Mas mesmo um radical extremista do neoliberalismo como o João Amoedo foi no Lula por conta do extremismo violento e autoritário e ditador, né? O projeto de ditador que é o Bolsonaro, né? Então foi uma coisa surpreendente, ninguém esperava isso, porque no fundo, quem governou o Brasil mesmo nos últimos 4 anos foi o Paulo Guedes, né? Não foi o Bolsonaro, foi o Paulo Guedes que governou com uma agenda neoliberal. O Bolsonaro deu entrevista antes da eleição dizendo que não entendia nada de economia e que ia botar na mão do Paulo Guedes, né? Então, quer dizer, quem governou de fato o Brasil foi o Paulo Guedes. Só que o Bolsonaro tem os arroubos autoritários dele, que acabaram gerando, né, a destruição aí do Congresso, a destruição do, né, porque ele é uma das principais influências dessa gente, que foi lá todo mundo com camisa de Bolsonaro, camisa de Brasil. Você vai pesquisar os perfis daquelas pessoas nas redes sociais, todo mundo bolsonarista. Então, enfim, né, o Bolsonaro é isso aí mesmo, é um sujeito violento, autoritário, um projetinho de ditador. E aí o João Amoedo deu um passo atrás, falou, não, vou de Lula, né? Porém, né, inclusive o João Amoedo foi expulso do Partido Novo, pediu para sair, ia ser expulso, pediu para sair, né, por conta dessa escolha do Lula, né? Olha só como é que é. E aí quando você vai ver, né, pra gente, se você quer uma dica bacana para poder entender se um partido apresenta alguma coisa de novo de fato ou não, basta ver o tipo de proposta, de projeto que os deputados e senadores votam a favor ou contra, né? E você vai ver toda essa agenda neoliberal do Paulo Guedes, o Partido Novo votou a favor dela. Privatização da BR Distribuidora, privatização da Eletrobras, né, tentativa de privatizar os Correios, enfim, reforma trabalhista, em PPI do petróleo. Pode ir lá pesquisar que o Partido Novo votou a favor de todas essas propostas. Então, novo de quê? Qual é a novidade? Né? Novidade nenhuma, não tem novidade nenhuma no Partido Novo. A única novidade, né, né, se bem que também não é novidade, né, se a gente pensar aí, né, eu lembro de uma época que tinha aquele programa CQC, né, que era um programa de piada, mas também estava ali entrevistando os políticos, e muitas vezes eles faziam perguntas capciosas para os políticos, e muitos não sabiam responder, né, porque, enfim, muita gente ali é totalmente ignorante em uma série de coisas importantes do Brasil, e está ali muito mais por conchavos, né, por imagem, influência e tal, né, o poder do partido e as benesses que vai distribuindo na campanha, uma série de coisas. Então, esse tipo de ignorância, que é a ignorância do Zema, aí também não é tão novidade assim não, né?
de qualquer maneira, sempre surpreende quando a gente no Brasil vê alguém que não conhece a Adélia Prado, né? Ou outro escritor do mesmo, né, perfil dela, do mesmo patamar dela, porque realmente, né, você fala do Ferreira Goulart, provavelmente vai ter gente ali que nunca ouviu falar, né? Você fala enfim, escritores aí que, né, da cena recente, o Sérgio Santana, enfim, né, vários escritores que eu poderia citar aqui e que provavelmente muitos dos deputados ali, senadores, nunca ouviram falar, porque é isso, né? O Partido Novo é um partido que vende a ideia do neoliberalismo, né? Então o que interessa para eles é grana, né? Não é cultura, não é arte, nada disso, né? Bom, e aí para citar aqui, né, eu já li 3 livros da Adélia Prado, cito para vocês aqui, tá? Para deixar aqui a referência, né? A Faca no Peito, esse livro aqui, né? Nessa coleção da editora Record, e com essa imagem aqui do Marc Chagall, né? Esse quadro aqui do Marc Chagall, e é um livro muito bom, muito interessante. A Adélia Prado é uma poetisa muito interessante, né? E tem a epígrafe aqui é do Guimarães Rosa, que ela escolheu, né? Esse livro é de 1988 e essa edição é de 2007, né? 2007. E aí tem várias coisas interessantes aqui. Cito um verso da página 47, que inclusive faz eco com o que a gente falou ontem, né, do filme A Vida é Bela, né? Então interessante aqui porque dialoga, né? Olha só. Ela diz: eu só quero o que existe, por isso erijo este sonho, concreto como o que mais concreto pode ser. E aí continua, né? Enfim, então um verso aqui da Adélia Prado que tem muito a ver com o que a gente discutiu ontem no vídeo sobre o filme A Vida é Bela, né? O sonho é muito concreto, né? Muito mais do que parece. O segundo livro que eu mostro para vocês é esse aqui, Adoração do Dia, também um livro, né, de poemas da Adélia Prado, é um livro de 2010, tá? E esse livro aqui é muito interessante porque ele veio com uma dedicatória aqui, né? Eu comprei num sebo, né? E aí tem uma pessoa aqui, né, um casal, Denise e Jorge, que dedicaram esse livro a uma menina, uma moça chamada Camila, né? Então é legal, é interessante quando a gente, né, vai no sebo e pega um livro assim que tem essas marcações de outra pessoa, sempre legal, né? Então é um livro de 2010, tá? Adoração do Dia. Também deixo um verso aqui com vocês que está na página 21, tá? O poema chama-se Aqui Tão Longe. E aí ela diz: ao crepúsculo me visita essa memória dourada, mentira meio existida, verdade meio inventada, né? Então essa coisa da memória, né, que está o tempo todo visitando a gente, esse jogo da memória, do pensamento, e ela reflete isso no poema dessa forma, tá? Então, Adoração do Dia, o segundo livro dela que eu mostro para vocês. E o terceiro é esse aqui, que é um dos mais recentes, né, que é o Miserere, que é de 2013, tá? Com essa capa bacana aqui também, da editora Record, tá? E, enfim, e aqui ela tem vários poemas interessantes aqui também nesse livro, e eu cito aqui dois versinhos rápidos, um na página 10, que ela diz: demoro a aprender que a linha reta é puro desconforto, né? Enfim, é isso, né? Que essa ideia de que a curva é mais poética do que a reta. Muitos poetas trabalham esse tema, né? O próprio espaço, a física, tem descoberto algumas coisas aí, de que o espaço é curvo também, né? Enfim, o espaço-tempo, né? E na página 21, ela tem um outro verso aqui, num poema chamado Quarto de Costura, que ela diz, né? Esse trecho é fantástico, né? Olha só. Um óvulo imaginado, espesso, fosco, amarelo, pólen e penugem, que a mais potente das máquinas, ainda não inventada, abriria em universos. O que parece indivíduo é vários. Isso lembra muito do Fernando Pessoa, né? Isso aqui. E é um poema muito interessante da Adélia Prado, tá, pessoal? Então aqui, ó, terceiro livro que eu digo, que eu mostro para vocês aqui, né? É o Miserere, tá?
E, enfim, a gente deixa essas dicas aqui pro Zema, né? Entendeu? Zema, dá uma lida, né? Porque é bacana conhecer a Adélia Prado, grande poeta do Brasil, você não pode cometer essa gafe. E outra coisa, a Adélia Prado é uma das grandes influências do Mia Couto. Mia Couto já declarou isso várias vezes. E você lê os livros do Mia Couto, esse aqui, por exemplo, né, Antes de Nascer o Mundo, que é um romance do Mia Couto, foi o primeiro livro dele que eu li, já tem bastante tempo, aí, mais de 10 anos que eu li esse livro, e é um grande romance dele, e tem 4 epígrafes da Adélia Prado aqui, né? Ele vai colocando uma epígrafe por capítulo, né? Tem epígrafes aqui da Sofia de Mello Breinstein, né? Da Hilda Hilst e da Adélia Prado. Tem 4 epígrafes da Adélia Prado aqui nesse livro sensacional aqui do Mia Couto, tá? A Adélia Prado é uma das grandes influências dele também. Enfim, aí tem uma história interessante, né, para finalizar aqui, sobre a Adélia Prado, porque ela ganhou o Jabuti, como eu falei, né, em 1978, com o livro O Coração Disparado, e a vida poética dela ganhou um salto quando, em 76, ela apresentou o manuscrito de um livro chamado Bagagem para o Afonso Romano de Santana. E aí o Afonso Romano de Santana gostou muito e levou para o Drummond, e o Drummond indicou a publicação do livro, né, da Adélia Prado para a editora Imago da época, né? E aí o livro foi editado, o Afonso Romano escrevia no Jornal do Brasil, e a Adélia Prado passou a ficar mais conhecida por conta disso, né? Evidentemente que teve esse contato aí com essas duas figuras, né, que já eram, né, autores reconhecidos, né, o Afonso Romano e o Drummond. Deixo aqui inclusive uma dica do Afonso Romano, esse grande livro aqui, O Enigma Vazio, sobre crítica de arte e arte, né? Tá, o Afonso Romano, que eu conheci pessoalmente também na Bienal de 2011, conversei rapidamente com ele e com a Marina Colasanti, os dois estavam lá, né? Na mesma ocasião em que eu conheci o Ferreira Goulart. Enfim, e aí ela teve esse upgrade aí, vamos dizer, né, na sua carreira, a partir dessa conexão aí com o Afonso Romano e o Drummond, né? E a gente finaliza, né, com essa reflexão, né, para tentar fazer esse pessoal do Partido Novo entender que a vida não é só dinheiro, né? Dinheiro não é tudo, é preciso ler mais poesia, é preciso, né, entender mais de filosofia, porque isso ajuda a gente a ampliar os horizontes, né? E a Adélia Prado, enfim, eu acho fundamental qualquer brasileiro conhecer os seus grandes poetas, os seus grandes autores, né, os seus grandes artistas e os seus grandes pensadores também, né? E eu deixo aqui um trecho do Manuel de Barros, né, matéria de poesia, para o Zema aí, de repente chega nele, né, vai que, né, como diz a galera aí hoje em dia, de repente chega nele, e esse trecho que eu já citei outro dia, que também cito de novo, né, ele diz: tudo aquilo, na página 18, tudo aquilo que nos leva a coisa alguma e que você não pode vender no mercado, como por exemplo o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Então é isso, Zema, nem tudo você pode vender no mercado, né? Poesia não dá para vender no mercado. A poesia não é neoliberal, né? Ela é muito mais do que isso. Então tenta se informar melhor aí para não cometer essas gafes, porque pega mal. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e fui!